Este é o podcast Fé e Razão, com o professor Alexandre Miranda e o professor Antônio Fontes. Duas consciências, duas formas de olhar o mundo, uma conversa honesta sobre fé, razão e existência humana. Podcast Fé e Razão no canal Em Cristo. Este é o podcast Fé e Razão, episódio número 6. A culpa é uma invenção religiosa? Essa pergunta incomoda porque toca em uma das experiências mais profundas da condição humana. A culpa é uma invenção religiosa? Ou a religião apenas deu linguagem, forma e muitas vezes controle a algo que já estava no coração humano? Hoje no podcast Fé e Razão eu converso mais uma vez com o professor Antônio Fontes sobre o tema da culpa. Professor Fontes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, professor Alexandre. E devo dizer que este tema me interessa muito, porque se no episódio anterior falamos sobre o homem moderno e sua necessidade ou não de Deus, agora encontramos em uma das engrenagens mais íntimas da religião, a culpa. A religião não controla apenas o comportamento externo. Ela entra no desejo, na consciência, no pensamento e na memória e no corpo. O sujeito já não precisa mais ser vigiado o tempo todo por uma autoridade externa, porque ele passa a vigiar a si mesmo. E isso é muito poderoso, talvez a maior invenção religiosa não tenha sido o templo, o ritual ou dogma. Talvez tenha sido a capacidade de fazer o homem sentir-se réu diante de um juiz invisível. Como sempre, a acusação é forte, né? Sim. Eu não esperava algo diferente. Começo assim, porque a culpa religiosa raramente se apresenta como opressão. Ela se apresenta como zelo, santidade, temor, reverência ou obediência. Mas muitas vezes o que ela produz é medo. Medo de pensar, de desejar, duvidar, de errar, de ser humano. E quando o sujeito passa a interpretar sua própria humanidade com faro espiritual, ele se torna facilmente Fontes, eu manipulável. entendo perfeitamente sua crítica e posso, com restrições, claro, admitir que a religião pode sim usar a culpa como instrumento de controle. Isso aconteceu já muitas vezes, embora sabemos que ainda hoje acontece. Há líderes religiosos que perceberam que controlar a culpa é controlar o sujeito por dentro. Se eu consigo convencer alguém de que ele é sempre insuficiente, impuro, indigno, eu posso me colocar como mediador da paz que ele nunca irá alcançar. Na minha visão, isso é bastante grave. Exatamente, professor Alexandre. E veja como isso é sofisticado. Não basta dizer ao sujeito: você fez algo errado. A culpa religiosa mais profunda diz algo pior. Você é errado, é mau, sujo, incapaz. Você não pode confiar em si mesmo. Você precisa sempre de uma autoridade para dizer quem você é. A culpa deixa de estar ligada
a um ato e passa a definir a identidade. E quando a culpa define a liberdade individual, a identidade, tudo passa a ser Perfeito, questionado. mas não podemos generalizar e precisamos fazer uma distinção importante. Uma coisa é reconhecer culpa por um ato real, outra coisa é transformar a culpa em identidade absoluta. A fé cristã afirma que o homem é pecador, sim, mas isso não é o mesmo que dizer que o homem é descartável, inútil ou sem dignidade. Na Escritura, o ser humano é criado à imagem de Deus. Mesmo caído, ele ainda carrega dignidade. O pecado é grave, mas a graça é real, ou seja, há valor intrínseco ao homem diante de Mas, Deus. na prática, professor Alexandre, muitas pessoas não ouviram Mas isso. exatamente o que as pessoas escutam? Às vezes somente o que desejam. Mas esse é o ponto. O que querem ouvir e o que querem dizer. Mas elas ouviram apenas que eram pecadoras, que seus desejos eram perigosos, suas dúvidas eram rebeldia, que seu corpo era ameaça, sua tristeza falta de fé e a liberdade era porta para a queda. Então, me permitem insistir. A culpa religiosa, historicamente, foi muitas vezes uma tecnologia de submissão. Ela produziu obediência, medo e dependência, mas não necessariamente maturidade, transformação ou fé. Da forma como é colocado, parece um desastre total. Se assim fosse, não estaríamos aqui livremente discutindo. Concordo que isso pode acontecer. Como eu disse antes, aconteceu e continuará acontecendo. Mas isso é uma deformação espiritual. A culpa manipulada não conduz a Deus, conduz ao controle humano. A religião que vive de manter pessoas culpadas não anuncia graça. Ela administra o medo por interesses próprios. E uma igreja que precisa manter o sujeito adoecido para se sustentar trai o evangelho que ela própria afirma pregar. Então, você admite que a culpa religiosa pode ser construída. A questão não é admitir. Se eu negar que isso existe, eu posso parar de gravar todos os meus vídeos no canal em Cristo. A questão aqui é mais profunda. A culpa religiosa patológica é construída, ensinada, manipulada e explorada social, política e financeiramente. Mas quem faz isso não é Deus, é o homem. Então, isso não significa que toda culpa seja invenção religiosa. Esse é o ponto em que eu preciso discordar de você e tirar a pergunta da resposta simplista. O homem, sendo construtor de sua própria história, obviamente, ele é o grande manipulador social. Se a culpa pode ser construída, manipulada e explorada, como você distingue uma culpa legítima de uma culpa fabricada? Eu vejo que não precisa ser ateu ou crente para identificar isso. Continuo tentando sair da simplicidade matemática da resposta. Primeiro, precisamos perguntar: culpa de quê? Pois as culpas podem ser vagas e difusas, trazendo inadequação, imprestabilidade, insuficiência ou a sensação de que há algo errado comigo. Mas isso não vem de Deus e nem da religião em si. E essa culpa é real e profundamente adoecedora. Contudo, ela pode ser advinda de si mesmo, do seu olhar para o mundo, da sua inconsistência psicológica, ou pode ser construída pelo seu semelhante, pela estrutura social a qual você está inserido, por grupos defensores de causas específicas que você não está inserido, manipulada em sua própria fraqueza humana.
Mas há uma culpa moral concreta, que aparece quando eu reconheço que feri alguém, menti, traí, fui injusto, fui cruel, fui omisso, que eu pequei na ótica cristã. Essa culpa não é patológica. É a percepção clara e madura de que a minha consciência está viva e ativa em relação ao meu próximo. Isso é que me fará ser um homem melhor diante de Deus, da sociedade e do meu semelhante. Mas a consciência também é formada socialmente. O que uma cultura chama de culpa, outra pode chamar de liberdade. O que uma religião chama de pecado, outra pode chamar de maturidade. Então, cuidado. Aquilo que você chama de culpa legítima pode ser apenas internalização de normas religiosas. Há uma diferença de internalização de normas com internalização de normas religiosas. Entende a diferença? O que saiu da equação? Você está colocando tudo na conta da religião. O que sabemos na psicanálise? A função do superego. Então, com religião ou não, normas serão internalizadas, para o bem ou para o mal. Essa diferença é importante. Essa percepção pode ser deformada por cultura, família, religião, ideologia e traumas, mas não uma folha em branco. Nós carregamos uma percepção moral profunda de indignação diante da injustiça. Sentimos peso quando ferimos alguém, buscamos reparação, pedimos perdão, tentamos justificar nossos atos. Mesmo quem rejeita Deus continua usando linguagem moral. Isso, professor Alexandre, é simples, porque vivemos juntos. A moral nasce da convivência, da necessidade de limitar a violência, da empatia, vulnerabilidade, pacto social. E não preciso de Deus para sentir culpa quando faço mal a alguém. Você não precisa crer em Deus para sentir culpa. Cuidado com essa superioridade moral. Ela pode levar para lados não muito ortodoxos. Mas mesmo você não acreditando em Deus, você tem esse sentimento, essa culpa, essa percepção. E isso não vem simplesmente da convivência, da formação social. Pois mesmo negando Deus, você vive diante dele. Acreditando ou não, eu vivo diante do outro. A face do outro já é suficiente para me provocar, me trazer o sentimento. A dor do outro já é suficiente para me acusar. Não preciso colocar Deus entre mim e a vítima para saber que eu a feri. Então, eu que te coloco nas cordas agora. Como você decide que quem feriu é legítimo de receber a sua misericórdia ou não? Entende o que eu digo? Explique melhor. Eu explico professor. melhor, sim. Se não há uma norma moral religiosa ditando as suas regras, quem as dita? Quem decide? Você mesmo diz que em uma cultura o errado pode ser o certo. Então, você pode decidir que me machucar agora seria ilegítimo, só por não gostar de mim ou porque eu sou contrário a você, ao invés de olhar para mim e me ver como criatura de Deus, como você, e mesmo não gostando de mim, não me fazer o mal. Essa decisão, sem Deus, sempre será subjetiva. E digo mais, a culpa bíblica não diminui a responsabilidade humana, ela aprofunda. Ou a torna pesada demais, porque nesse caso, cada erro humano passa a ter dimensão eterna. Mas você quer uma vida sem peso? Se houver, eu peço que me fale, me mostre. Porque a vida por si só é pesada. O pecado não a torna mais pesada, só mostra de onde vem esse peso. Mas é justamente por isso que a graça precisa ser maior do que o peso.
O problema da culpa religiosa patológica é que ela aumenta a culpa e diminui a graça. E culpa religiosa patológica não vem de Deus. É uma narrativa, uma construção sobre um Deus inexistente que, como a cultura, a sociedade, o próprio Estado, usam as mesmas armas para controlar. Mas o Evangelho faz o contrário, leva o pecado a sério, mas anuncia uma graça suficiente. Se o Evangelho anuncia uma graça suficiente, porque existe uma culpa que não conduz à reparação, ela apenas gira em torno de si mesma. O sujeito sente culpa, mas não sabe exatamente por quê. Pede perdão, mas não se sente perdoado. Confessa, mas continua condenado. Tenta melhorar, mas continua insuficiente. Ele não vive diante de Deus, vive diante de um juiz interno implacável. E muitas religiões alimentam esse juiz. Você mesmo apresentou algo diferente do que é o Evangelho e do que Deus quer para nós. Essa culpa não é de origem divina ou religiosa, essa culpa é neurose real. E sim, ela pode usar linguagem religiosa. A pessoa não está apenas arrependida, ela está esmagada, não sendo conduzida à confissão e à reconciliação. Ela fica presa em autocondenação. Há uma diferença entre arrependimento e autodestruição psíquica. O arrependimento bíblico abre caminho para Deus. A culpa neurótica fecha o sujeito sobre si mesmo. Você apresenta uma boa distinção, mas na prática, como alguém percebe essa diferença? Ele pode ser vítima da religião, de um Deus julgador eterno e de um líder religioso inescrupuloso. Concorda? Pode ser também vítima da sociedade, da cultura e do próprio Estado. O ser humano precisa entender o discernimento e a culpa madura para entender sua especificidade. Você reconhece quando diz: eu pequei, eu errei, eu feri, eu preciso reparar, eu preciso confessar. A culpa neurótica tende a ser totalizante. Ela diz: eu sou um fracasso, eu sou indigno, eu sou imperdoável, eu nunca serei aceito. A culpa madura pode conduzir à responsabilidade, já a culpa neurótica conduz à paralisia. E muitas vezes à dependência religiosa, porque o sujeito culpado volta sempre ao lugar que o acusa, na esperança de que esse mesmo lugar o absolva. E você sempre tendencioso a colocar a culpa na religião. O sujeito, sim, volta ao lugar que o acusa, mas esse lugar tem que ser sempre a religião. A sua engrenagem me parece terrível. Se a pessoa volta sempre para o mesmo lugar, como uma repetição, então não é culpa madura, é culpa neurótica. O cristão consciente, que entende sua posição na sociedade, diante de Deus e do semelhante, encontra a responsabilidade, carrega sua cruz com esperança e não com os atos repetitivos neuróticos. A religião que leva para esse fardo, como a cultura, a sociedade, o Estado e o próprio ser humano que também faz isso. Cristo confrontou esse tipo de situação. Ele não esmagava os quebrantados, mas confrontava duramente os religiosos que colocavam fardos pesados sobre os outros. Mas você entende, professor, porque eu desconfio. Para mim, toda promessa de absolvição pode carregar uma forma de poder. Quem define o pecado, define a culpa. Quem define a culpa, controla a necessidade de perdão. Quem controla o perdão, controla a consciência. Sua desconfiança é sua absolvição, percebe? Se você não precisa de absolvição,
pois não acredita em Deus, quem te absolve? É você mesmo? Então, eu volto ao perigo de que, sem Deus, criemos sistemas abusivos que acabam resvalando no que você mesmo acusa a religião, de quem decide por nós. Mas no cristianismo, o perdão não pertence ao líder religioso, a marca da igreja ao pregador. O perdão pertence a Deus e é anunciado em Cristo. A graça soberana de Deus liberta justamente porque tira das mãos humanas o controle final da consciência. Mas muitos líderes falam como se Deus lhes tivesse entregue esse controle. Isso é o absurdo. Da mesma forma, quando um ateu retira esse controle da religião de Deus e pensa estar entregando a ele mesmo, mas no fundo ele é apenas uma ferramenta para domínio humano, social, estatal, de grupos de controle. Ele vive uma mentira própria. A graça soberana não é ferramenta de domínio humano. É a notícia de que Deus salva pecadores por sua própria misericórdia, não pela manipulação de homens religiosos ou de ateus que carregam sua própria moral seletiva. Professor Alexandre, você está se comportando como um radical. Não estou me comportando como um radical, de forma alguma. Eu estou tentando considerar os dois lados e você é apenas um. A modernidade tentou libertar o homem da culpa religiosa. Mas o que veio depois? Veio o desencanto, depois o relativismo. Agora nós temos a fragmentação das verdades. Estamos no pós-verdade, onde tudo é narrativa, tudo é perspectiva, tudo é construção. Mas, curiosamente, o homem não ficou menos culpado. Você deixou de crer em Deus, mas não deixou de sentir culpado. A culpa não está em Deus, Exatamente. Percebe? Não precisamos de Deus para piorar o que já está ruim. A vida por si só já é um fardo. E para mim, a religião faz esse fardo ser mais pesado. Será? Ou é fuga de responsabilidade? O homem deixou o confessionário, mas ganhou novos tribunais. Ele se sente culpado por sua imagem, pelo seu desempenho, pelo seu corpo, por sua produtividade. E a lista não diminui. Temos ideologia, opinião pública, redes sociais, algoritmo. Antes, muitos perguntavam: estou em pecado diante de Deus? Hoje, o pecado é não estar performando bem, ser aceito, ou estar do lado certo, sendo visto, parecer ser sempre feliz e forte com aquelas fotos fabricadas nos posts das redes sociais. Ao retirar Deus, o homem apenas multiplicou os seus juízes e, parecendo cego diante disso, insiste em dizer que isso é culpa da religião. Professor, essa análise é boa. Realmente, não é culpa religiosa. Eu chamaria de culpa social, cultural, digital, culpa econômica. O problema não é a ausência de Deus, é a presença excessiva de comparação. Finalmente, uma concordância. Sim, é possível concordar. Agora, a comparação se torna religiosa quando assume função de absoluto. Entende? Absoluto que toma o lugar de Deus. As redes sociais criam pequenos altares. Aprovação, imagem, identidade, superioridade moral, sucesso, exposição. A pessoa não se ajoelha, mas ela se submete. Não confessa, mas ela publica. Não busca perdão, mas validação. Não teme o inferno, mas teme a irrelevância. E é essa irrelevância que é o seu próprio inferno. Você gosta dessa ideia de que o homem troca Deus por ídolos? Não é que eu goste da ideia que o homem troca Deus por ídolo. Ele faz isso, não é? Isso explica a maior parte do que você mesmo acusa de religião. O ser humano não deixa de adorar. Ele matou Deus em sua cabeça, criou a sua própria religião, seus ritos de adoração, sua justificação, seu tribunal e, o pior, criou um Salvador que não salva, cria mais peso sobre si mesmo. E quem é esse Salvador? O próprio homem, que assumiu o lugar de Deus. Mas talvez
isso seja apenas uma forma cristã de interpretar as necessidades humanas. O homem quer reconhecimento, pertencimento, estima, sentido e amor. Isso não significa que ele esteja adorando. Significa que ele é humano. Eu diria que é justamente por ser ele humano, né? O próprio ser humano, que ele adora. Porque o coração humano sempre se orienta para algo último. E esse algo último é Deus. E quando esse algo último não é ele, outra coisa ocupa o seu lugar. Até para ateus. Ainda assim, há uma diferença importante. A culpa religiosa dizia: você falhou diante de Deus. A culpa contemporânea diz: você falhou diante do ideal. E talvez a tarefa de hoje não seja voltar à culpa religiosa, mas desmontar esses ideais cruéis. Concordo que precisamos desmontar ideias cruéis, mas elas não descendem da religião. Não foi a fé cristã que as criou. A falta dela que fez isso, pois a graça cristã faz algo mais profundo. Ela oferece reconciliação. Ela não diz apenas aceite sua imperfeição. Ela diz confesse seu pecado e descanse na suficiência de Cristo. Mas eu posso descansar sem Deus. Mas em qual base você descansa? O descanso aqui é divino, está no inexplicável e não no físico ou Eu psicológico. descanso na liberdade, sem culpa. Você fala de graça como liberdade. Mas para muitos religiosos, liberdade é perigosa. Quando houve liberdade, pensam logo em libertinagem. Quando ouvem graça, temem permissividade. Quando ouvem perdão, querem logo acrescentar uma cobrança. Você toca em dois pontos. Um é controle e o outro é a condição humana de inclinação ao pecado. Quando um líder religioso sério teme a confusão de liberdade por libertinagem, ele está sendo cauteloso diante da condição humana que se inclina ao pecado constantemente. Mas se ele, o líder religioso, teme a liberdade como perda de controle sobre seus membros, sua igreja, então ele está sendo inescrupuloso no uso da palavra de Deus e isso é errado. Agora, se você descansa sob a liberdade sem culpa, eu continuo perguntando, quem define a diferença entre liberdade e libertinagem? O apóstolo Paulo tem essa preocupação, e não é a aprovação social, mas a responsabilidade que cada cristão tem de edificar a comunidade e proteger os mais fracos na fé. É o princípio do amor acima da liberdade. A preocupação em não escandalizar o outro, levando-o ao erro. Então, em alguma medida, a comunidade é quem define o seu descanso. Mas se é uma comunidade não cristã, ela pode definir de uma forma política, social, étnica ou ideológica. Ainda assim, há uma tensão. Se Deus salva soberanamente, onde entra a liberdade humana? A liberdade humana é um impedimento para Deus? Essa é uma visão simplista. O ser humano é livre, Deus é soberano. O ser humano faz o que quer. Ele tem seu livre-arbítrio. Deus é soberano em seu julgamento. Eu não vou entrar aqui em questão de julgamento, de salvação. Cada um faz o que lhe cabe e o que seu coração pode oferecer. Você aceita Cristo, vive o cristianismo em liberdade, não em Mas libertinagem. o homem consegue viver sem culpa? Você consegue viver sem culpa? Me fala. Sem ansiedade? E aquele boleto que vai vencer amanhã e você não tem dinheiro para pagar? Onde você vai colocar a sua culpa de não ter pago, da pessoa te cobrando, da empresa colocando seu nome no SPC? Quem vive sem culpa de alguma coisa hoje? Nem toda culpa está na conta da religião. Isso já é paranoia. Aliás, muita culpa é neurose. Concordo em parte. Você concorda comigo, só não admite. Não é bem assim, professor Alexandre. Mas voltemos à questão. Libertinagem
não é liberdade. O sujeito que obedece a cada impulso não é autônomo, é escravo do instante. Mas eu ainda resistiria a chamar isso de pecado. Chamaria de imaturidade, desorganização, falta de elaboração, de responsabilidade diante do outro. Você descreveu o pecado. Pode nomeá-lo do que quiser, pois não é apenas desordem psicológica, é uma vida orientada contra Deus, contra o próximo e contra a própria vocação humana. Então, para você, a liberdade cristã é uma liberdade com E qual limite. liberdade é sem limites, senão libertinagem? A liberdade precisa de responsabilidade, não E quem necessariamente define de a peso. responsabilidade, professor? O cristão encontra seu fundamento mais profundo diante de Deus, a sua responsabilidade. Você flutua em sua responsabilidade. Isso você não pode negar. De certa forma. Então, chegamos à pergunta que move, né, esse podcast. A culpa é uma invenção religiosa? Então, eu vou dar a minha resposta. A culpa religiosa, patológica, pode ser, sim, uma invenção, uma construção. Pode ser criada, manipulada, explorada. Mas a culpa humana não é apenas invenção religiosa. Ela é sinal de que o homem é um ser moral, um ser diante do outro, diante de si e, acima de tudo, diante de Deus. A minha resposta continua diferente. Eu diria que a culpa religiosa, como sistema, é uma das formas mais poderosas de controle simbólico da história. Ela ensinou o homem a suspeitar de si mesmo. E eu não quero libertar o homem da responsabilidade. Quero libertá-lo dos tribunais invisíveis que o fazem odiar a si mesmo em nome de Deus. Então, queremos a mesma coisa, pois o que você descreve convenientemente como culpa da religião é culpa do próprio homem, que se afasta de Deus, que cria suas próprias regras e, para ser feliz, sente-se sem culpa, responsável, acaba por criar opressão e submissão ao seu semelhante. Este, sim, sofre diante dessa irresponsabilidade. E isso é o sintoma do pecado diante de Deus. Isso exige aceitar a linguagem do pecado e eu continuo não aceitando. Para mim, o homem não precisa ser salvo. Precisa amadurecer, assumir seus atos, reparar o que puder, abandonar culpas fabricadas, viver sem a ilusão de pureza. Precisa entender que é finito, contraditório, falho, mas não necessariamente condenado. Isso é muito belo, só que não. Olha bem como você expressa essa linguagem. Não precisa ser salvo, então você é superior, um ser sem a queda. Mesmo admitindo precisar amadurecer, assumir seus atos, precisar entender que atos são esses, alguns não terão reparação humana, farão os outros sofrerem, mesmo que você não saiba. E agora, abandonar Deus faz com que você se sinta livre de culpa. A única culpa que ainda poderia te perseguir seria o mal que você faz contra o outro. Mas então você cria uma moral subjetiva, delimitadora, seletiva, que faz com que você se sinta bem. Sem Deus na equação, o caos agora parece ordenado, mas pronto para sucumbir a si mesmo. Um homem assim não precisa de salvação. Ele não a teria, senão pela misericórdia de Deus. E assim terminamos novamente em lugares bem diferentes. Certamente terminamos em lugares diferentes. Eu sempre digo, nunca chegaremos a um lugar comum em Cristo. Podemos concordar socialmente, politicamente, mas no que tange a espiritualidade, não. Não estamos no mesmo espaço. E eu sigo pensando que talvez o homem precise de menos absolvição e mais coragem de ser humano. E eu sigo crendo que o homem só consegue ser verdadeiramente
humano quando encontra em Cristo graça para a sua culpa, perdão para seu pecado e liberdade para a sua alma. Então, este foi o podcast Fé e Razão aqui no canal Em Cristo. Agradeço com profundo respeito ao professor Fontes, que conversa comigo de longe, num esforço tecnológico impossível se estivéssemos na época da faculdade. Muito obrigado, professor. Certamente. E eu já não tenho idade para ousadias físicas, mas a tecnologia nos auxilia muito nessas situações. Agradeço essa parceria, é sempre um prazer discutir com você. Somos dois irredutíveis em nossas posições. Eu não sou tão irredutível assim. Eu, como um bom cristão, tenho falhas, oscilações, mas permaneço na fé. Mas sempre estive aberto a entender o mundo e sua transformação social, antropológica, filosófica e, por que não, teológica. Grande abraço, professor, e até a próxima. Bom, hoje eu conversei com o professor Antônio Fontes sobre uma pergunta difícil. A culpa é uma invenção religiosa? Eu sou o professor Alexandre Miranda, este é o canal Em Cristo e este foi o quadro Podcast Fé e Razão, disponível no YouTube e também no Spotify. Até o próximo encontro.